Olá, senhores, tudo bem com vocês? Neste vídeo, eu vou fazer com vocês aqui um exercício. Se você olhar para o desenho e logo de cara já saber como é que se faz, pausa o vídeo e tente fazer. Caso contrário, acompanhe a resolução desse exercício. O enunciado está querendo saber qual é a área da região sombreada. Qual é a área da região sombreada? Qual é a área da região achurada? Eu quero essa área pintada aqui, beleza? Então, vamos fazer qual a área da região sombreada. Esse é o nosso enunciado. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos olhar para a figura e ver algumas noções que nós já temos sobre as circunferências. Repare aqui comigo que nós temos aqui três circunferências congruentes entre si, que são do mesmo tamanho. As da extremidade são tangentes entre si, e a do meio está posicionada de tal maneira que as da extremidade são secantes. Ou, em outras palavras, essa do meio é secante às outras duas circunferências. Tendo isso em vista, nós temos que ter uma seguinte noção aqui. Se eu traçar um segmento do centro dessa circunferência até um ponto do arco, eu vou ter o raio dessa circunferência. E o raio foi dado, e ele vale 4. Então esse pedaço aqui mede 4. Se vocês repararem e estudarem bem geometria analítica, posição relativa entre as circunferências, vocês vão ver que esses pontos de intersecção e de tangência dessas circunferências vão formar um triângulo equilátero. Vocês conseguem enxergar aqui um triângulo equilátero? Triângulo equilátero, né? Onde todos os lados são congruentes. Se esse pedaço mede 4, então aqui mede 4, aqui também mede 4. Tá ok? Repare comigo o seguinte: formou-se aqui um setor circular aqui, cujo arco mede quanto? Se você olhar aqui, esse ângulo aqui mede quantos graus? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. E num triângulo equilátero, eu tenho lados congruentes e ângulos congruentes, com a mesma medida. 180 dividido por 3, 60 graus. 60 graus aqui, 60 graus aqui e 60 graus aqui. Esse ângulo de 60 graus, vocês concordam comigo que é o mesmo ângulo desse setor, dessa fatia de pizza? Como é que se calcula a área de um setor circular? A área de um setor circular é dado por π r ao quadrado vezes o ângulo θ sobre 360 graus. E nesse caso aqui, o nosso ângulo é 60 graus. Para a gente achar a área desse setor circular,
No lugar do θ, a gente joga 60 graus. Então, será π vezes o raio foi dado, que é quanto? 4. Então, π vezes 4 ao quadrado vezes 60 graus dividido por 360 graus. Simplifica grau com grau, corta um zero com zero. 6 com 36 fica 6 embaixo. 4 ao quadrado, 16, então vai ser 16π sobre 6. Que, simplificando, dá 8π sobre 3. Beleza? Então, 8π sobre 3 é a área de um setor circular de raio 4 e de ângulo 60 graus. Certo? Então, para achar a área desse gominho, nós temos. Vocês concordam que eu tenho que pegar a área do setor circular e tirar a área do triângulo? Sobra o quê? Esse gominho pequenininho aqui, né? E aí nós temos esse gomão grande. Ó, temos um gomão grande aqui, outro gomão grande aqui, outro aqui e outro aqui. São 4 gomões grandes. Se a gente pegar a circunferência toda e tirar os 4 gomãos grandes, tirar essa área aqui e essa área aqui, vocês concordam que vai sobrar a área da região sombreada, que é o que nós estamos procurando? Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos atrás dessas áreas dos gomões, multiplicar por 4 e subtrair da área da circunferência toda. Então a área da circunferência toda a gente sabe calcular, que é πr ao quadrado, né? Π vezes 4 ao quadrado. A área de toda a circunferência é o que? 16π. Vamos guardar essas informações, certo? 16π é a área de toda a circunferência. 8π sobre 3 é a área de um setor circular de 60 graus. Correto? Nós precisamos então da área do triângulo. Então, a área do triângulo, de um triângulo equilátero, quanto é? A área do triângulo equilátero é o quê? É o que, senhores? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E esse lado aqui é o lado do triângulo, que mede 4. Então, 4 ao quadrado, vamos jogar direto? 4 ao quadrado, vamos passo a passo, né? Para os alunos entenderem. 4 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4 vai dar 16 raiz de 3. 4 ao quadrado é 16, raiz de 3 sobre 4. 16 por 4 a gente simplifica. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 1. Então, a área do triângulo equilátero é 4 raiz de 3. Certo? A área do gominho. Vamos colocar aqui. A área do gominho. Vamos representar assim. É o que? A área do triângulo. Desculpa. A área do setor circular menos a área do triângulo. Certo? Se eu pegar a área do setor circular e tirar a área do triângulo, me sobra esse gominho aqui. Então, a área do triângulo, a área do setor circular, 8π sobre 3, menos a área do triângulo equilátero, 4 raiz de 3. Então, a área do gominho é 8π
sobre 3 menos 4 raiz de 3. E a área do gomão? E a área do gomão é o quê? A área do gomão. A área do gomão é o quê? A área do triângulo equilátero mais 2 vezes a área do gominho. Vamos representar assim, certo? Então, a área desse gomão é o quanto? A área do triângulo, cadê? Quanto é? Quanto é a área do triângulo? A área do triângulo é 4 raiz de 3. 4 raiz de 3 mais 2 vezes a área do gominho. 2 vezes isso daqui. 2 vezes 8π sobre 3 menos 4 raiz de 3. Continuando essa conta, vai me dar 4 raiz de 3. 4 raiz de 3. 2 vezes 8, 16, mais 16π sobre 3. 2 vezes menos 4, menos 8 raiz de 3. 4 raiz de 3 menos 8 raiz de 3 dá para subtrair, né? Vai dar o quê? 16π raiz de 3 menos 4... Não, desculpa. 16π sobre 3 menos 4 raiz de 3. Essa é a área do gomão. E finalmente, para a gente achar a área achurada, que é a nossa resposta, é a área da circunferência menos 4 vezes a área do gomão. 4 vezes a área de cada gomão. É como eu falei, ó. A área da circunferência menos a área de 1, 2, 3, 4 gomão. Ó, 1, 2, 3, 4. Tirando a área dos 4 gomãos da circunferência toda, teremos a área da região sobreada. Então, teremos o seguinte. A área da circunferência toda, 16π, menos 4, que multiplica. A área do gomão é essa aqui, ó, 16π sobre 3, menos 4 raiz de 3. Continuando essa conta, vai ficar 16π menos 4. Aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva, tá? Menos 4 vezes 16, menos 64π sobre 3. Menos 4 vezes menos 4, menos com menos mais. Então, dá mais 16 raiz de 3. Para a gente igualar os denominadores, a gente divide em cima e embaixo por 3. Né? Quem é fera na matemática vai enxergar isso daqui para poder igualar. Não precisa nem de MMC, para poder igualar os denominadores. Então, multiplicando embaixo e em cima, aqui é 1, né? Vai ser o quê? 16 vezes 3, 48π sobre 3, menos 64π sobre 3, mais 16 raiz de 3. Agora dá para subtrair. 48 menos 64 dá o quê? Menos 16π sobre 3. Menos 16π sobre 3, mais 16 raiz de 3. Colocando isso de uma forma melhor, para melhor visualização, dá 16 raiz de 3 menos 16π sobre 3. Melhor para visualizar, né? A gente pode ainda colocar o 16 em evidência, né? 16 que multiplica a raiz quadrada de 3 menos π sobre 3. Unidades de área.
E essa é a nossa resposta ao exercício. É isso aí, meus caros. Dá um print, entendeu? Pega essa resolução. Isso aqui é um prato cheio para vocês estudarem para o Enem. Pode ser que caia um desafio como esse no Enem, viu? Então é importante que vocês tenham essas noções aí, matemáticas, façam exercícios como esses e vários outros relacionados à matemática e geometria, tá bom? Então, fiquem com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.